Eduardo Teixeira da Silva, do sexo masculino, 71 anos, deu entrada na emergência acompanhado pela esposa, queixando-se de fraqueza muscular generalizada, palpitações, náuseas e vômitos às 6 horas. Quando questionada, a acompanhante relatou que o paciente vem perdendo o apetite e tem acordado diversas vezes à noite para urinar. Informa também que o paciente é hipertenso, faz uso de enalapril irregular há 30 anos. Durante o atendimento, o paciente fica inconsciente e sem pulso. Aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco irregular, bulhas arrítmicas, normofonéticas em 3 tempos sem sopros. Aparelho respiratório, tórax simétrico, ausência de lesões cutâneas, retrações ou abaulamentos, expansibilidade preservada, som claro pulmonar à percussão, murmúrio vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios. Abdômen plano e levemente distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos globalmente, indolor à palpação, ausência de visceromegalias, extremidades, pulso fraco e arrítmicos, ausência de edema e cianose. Pontos de discussão. Qual a condição clínica apresentada pelo paciente? O paciente encontra-se inconsciente. Veio acompanhado com a emergência de sua esposa, queixando-se de fraqueza muscular generalizada, palpitações, náuseas e vômito às 6 horas. Após questionada, a acompanhante relatou que o paciente vem perdendo o apetite e tem acordado diversas vezes à noite para poder fazer xixi. Informa também que o paciente é hipertenso, fazendo uso de enalapril irregular há 30 anos. Quais as condutas a serem tomadas assim que o paciente fica inconsciente? Quando a PCR ocorre em um ambiente intra-hospitalar, além das manobras de ressuscitação cardiopulmonar já utilizadas no suporte básico de vida, outros artifícios estão disponíveis e compõem a cadeia de atendimento à parada. Após o rebaixamento do nível de consciência do paciente, é de extrema importância o acionamento imediato da equipe médica de emergência, equipe de profissionais capacitados ao atendimento da PCR e do desfibrilador. Logo confirmada a parada, através da checagem do pulso carótido, por cerca de 10 segundos, deve-se iniciar as compressões torácicas imediatamente. Para que seja efetiva, as compressões devem ser feitas na frequência de 100 a 120 por minuto, na profundidade de 5 a 6 centímetros, permitindo o retorno total do tórax a cada compressão. Além disso, na ausência de uma via aérea avançada, deve-se obedecer a taxa de 30 compressões para cada 2 ventilações. Fornecer oxigênio assim que possível, evitando-se ao máximo interrupções. Assim que o desfibrilador esteja disponível, os eletrodos devem ser colocados no tórax do paciente e o monitor desfibrilador deve ser ligado. A análise do ritmo contínuo constitui um importante passo e determina a escolha dos procedimentos a serem realizados a seguir. Quais são os principais ritmos do eletrocardiograma que indicam a condição clínica apresentada pelo paciente? Primeiramente, bom dia a toda a equipe. Antes de iniciar falando sobre o nosso caso apresentado, eu gostaria de falar um pouco sobre os ritmos chocáveis e não chocáveis. Existem 2 grupos de ritmos eletrocardiográficos em uma PCR. Os chocáveis, que permitem desfibrilação, e os não chocáveis, que não são passíveis de choque com o desfibrilador e, portanto, colocam a RCP e o tratamento das causas de PCR como prioridade. São ritmos chocáveis a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Por outro lado, a atividade elétrica sem pulso, a ESP, e a sistolia indicam ritmos não passíveis de choque. E é interessante a gente saber que
Na taquicardia ventricular sem pulso, ela tem 3 ou mais complexos ventriculares prematuros, sucessivamente, em uma frequência. Ela tem um melhor prognóstico e geralmente ela está associada a alguma doença cardíaca subjacente. E se você perceber no complexo QRS, ele está alargado e isso indica que o ritmo é do ventrículo, enquanto na fibrilação ventricular, o ritmo caótico que começa nos ventrículos tem uma despolarização desorganizada. O ventrículo ele não bate, ele só se estremece, enquanto na assistolia ela tem uma ausência total de atividade elétrica ventricular e na AESP, atividade elétrica sem pulso, ela é uma atividade elétrica organizada e é observada no monitor, mas o paciente não responde, não respira e não tem pulso. É uma situação clínica. E na AESP, na sistolia, a gente tem que investigar os 5Hs e os 5Ts. No 5Hs, hipóxia, hipovolemia, hipotermia, acidose, hiper ou hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e no 5Ts, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, trombose coronariana, TEP, tóxico. E o paciente, no nosso caso apresentado, ele cursa com uma fibrilação ventricular, que é um ritmo chocáveis. Por esse motivo, a desfibrilação precoce, ela deve ser priorizada. Após aplicado o primeiro choque, inicia a RSCP por 2 minutos, enquanto o acesso venoso periférico ou intraósseo é conseguido. O ritmo é avaliado a cada 2 minutos e um novo ciclo é iniciado a partir desse ponto, com a aplicação de um novo choque em ritmos chocáveis ou das manobras de RCP em ritmo não chocável. Quais as principais drogas utilizadas para a reversão do quadro clínico desse paciente? Após a avaliação médica do paciente em PCR e caso o ritmo permaneça chocável, iniciar o uso de drogas com epinefrina 1 mg em flush, continuando a cada 3 a 5 minutos e elevando o membro logo após a aplicação. Um antiarrítmico pode ser administrado em caso de ritmos chocáveis. A amiodarona é o mais indicado e deve ser administrado em bolos entre as aplicações de epinefrina, dividido em 2 doses, uma a cada ciclo, sendo a primeira de 300 mg e a segunda de 150 mg. Não ultrapassar a dose máxima de 450 mg. O processo deve ser continuado até que haja retorno à circulação espontânea, RCE, ou decisão da equipe em parar os esforços para a reversão da PCR. Qual a causa mais provável dessa condição clínica no paciente do caso? Para o paciente em questão, a causa mais provável é hipercalemia, uma vez que se trata de um paciente com doença renal crônica, no caso desconhecida por ele, ocasionada pelo quadro hipertensivo sem controle adequado, somada ao uso prolongado de um medicamento que predispõe ao acúmulo de potássio extracelular. Quais os cuidados de enfermagem com o paciente de PCR? Bom dia, eu vim falar sobre alguns dos cuidados de enfermagem. Comunicação efetiva e transparente com o paciente e com a família, providenciar acesso venoso, preparar e administrar corretamente as medicações da prescrição médica, aproximar o carro de emergência e posicionar a tábua rígida, auxiliar o médico nas manobras de RCP, controle direcionado da temperatura, monitorização cardíaca contínua e eletrocardiograma completo e ajudar no transporte do paciente após a reanimação. Bom dia, eu vim falar dos principais objetivos iniciais e subsequentes dos cuidados pós-PCR.
otimizar a função cardiopulmonar e a perfuração de órgãos vitais após o retorno da circulação espontânea, transportar ou transferir para um hospital apropriado ou UTI com completo sistema de tratamento pós-PCR, identificar e tratar síndromes coronarianas agudas e outras causas reversíveis, controlar a temperatura para otimizar a recuperação neurológica, evitar febre, prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla de órgãos. Isto inclui evitar ventilação excessiva e hiperóxica, pressão arterial sistólica ideal acima de 100 mmHg, associado à sua melhor recuperação. É aconselhável evitar e corrigir imediatamente PA sistólica menor do que 90 mmHg e pressão arterial média menor que 65 mmHg durante os cuidados pós-parada, pois a hipotensão está associada ao aumento da mortalidade e à redução da recuperação funcional. Identificar e tratar hipo e hiperglicemia.